Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. Hoje, no terceiro programa da série Conhecimento Matemático Desenvolvendo Competências para a Vida, vamos falar sobre o ensino e a aprendizagem das medidas e dos números decimais. Para este debate, convidamos as professoras do curso de Pedagogia para Professores em Exercício, no início de escolarização da Universidade de Brasília, Erondina Barbosa da Silva e Carmira Oliveira Batista, e a pesquisadora do Laboratório de Avaliação da Educação da PUC do Rio de Janeiro, Isabel Urtigão. Participe você também do Salto para o Futuro. Os números naturais foram criados pelo ser humano para atender às necessidades de contagem. Mas quando questões relacionadas às medidas começaram a fazer parte do cotidiano, percebeu-se que era preciso desenvolver novos sistemas numéricos. Diante dessa necessidade, grupos culturais diferentes criaram seus próprios métodos para lidar com quantidades e também com números e medidas. Os antigos egípcios utilizavam cordas para medir comprimentos. Eles esticavam a corda e verificavam quantas vezes aquela unidade de medida estava contida nos lados do terreno. Mas nem sempre uma corda inteira servia para fazer a medição. Eles resolveram, então, marcar as cordas com nós. Hoje, esse sistema é apontado como uma das origens dos números fracionários. Até o século XVIII, cada país tinha seu próprio sistema de pesos e medidas. De acordo com o professor João Bosco Pitombeira, os povos antigos utilizavam diversos símbolos para representar cada tipo de medida. Na Babilônia, o símbolo e a palavra para 5, quando era para contar, era diferente do 5, o símbolo e a palavra do 5 para pesar ou para medir. Mais ainda, se você contava 5 vacas, era um símbolo. Se você contava 5 homens, era outro símbolo. Aos poucos, as sociedades se tornaram mais complexas e a necessidade de padronizar os sistemas de medição começou a ser percebida. Uma das coisas boas que a Revolução Francesa foi tentar estabelecer sistemas de pesos e medidas racionais. Definir o metro, que é a milionésima parte do meridiano padrão, etc., etc., e estabelecer os múltiplos, tudo múltiplo de 10 ou divisor de 10. Ficamos só com o modelo de representação, que, em força da conquista e colônia, isso aí se espalhou para todo mundo. Mas isso é culturalmente ligado àqueles povos em torno do Mediterrâneo. Aos poucos se implantou na Europa. O Brasil adotou esse sistema no século XIX. A Inglaterra e os Estados Unidos, por exemplo, resistiram muito tempo. O Brasil utiliza os números decimais para expressar preços e outros valores em dinheiro nas medidas de massa, de comprimento, de superfície e de volume. Mas, de acordo com especialistas, o currículo das escolas brasileiras não dá aos números decimais a importância que eles têm em nossa sociedade. Para o professor Ubiratã D'Ambrosio, entre os séculos XIX e XX, uma concepção formal do ensino de matemática foi valorizada. E aí se firma as frações, porque do ponto de vista formal, do ponto de vista de construção de sistemas numéricos, ela é extremamente bonita do ponto de vista matemático e formal. E aí ela ganha uma importância indevida com relação aos decimais. Século XX, começo do século XX, os livros, ou aqui, ou na França, ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, sempre davam importância grande ao estudo das frações ordinárias e pouca importância ao trabalho com decimais. Isso, aos poucos, está mudando no mundo inteiro. Mudanças que apontam, por exemplo, para a valorização das experiências prévias dos alunos. Bem cedo ela já tem uma noção digamos, de pré-medida. Ela sabe comparar duas coisas. Você é mais alto do que eu, você pesa mais do que eu, porque é mais gordo, coisas desse tipo. Seu braço é mais comprido do que o meu. O papel da escola, em vez de dizer, olha, um metro é isso, aí tem um decâmetro, tem o hectômetro, tem um quilômetro, aí tem o decímetro, o centímetro, o milímetro, mostrar primeiro a necessidade de padronização, que se, por exemplo, os meninos forem medir a sala de aula, cada um usando o seu pezinho, cada um deles vai chegar a um resultado diferente. Então, o que é algo complicado. Então, aí chegou a hora do professor dizer, olha, temos que convencionar, vamos medir comprimento com esse padrão, com essa unidade.
Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês no programa de hoje e começar com o tema do programa de hoje, medidas e números decimais. Como desenvolver uma aprendizagem voltada para a vida desses conteúdos, professora Erundina? Bem, esse é um grande desafio, porque nós estamos tratando hoje no programa de um assunto que é um bloco de conteúdo pelos PCNs, né? Grandezas e Medidas é um bloco de conteúdos profundamente ligado ao nosso cotidiano, à nossa realidade sociocultural. Em nossa cultura, nós trabalhamos diariamente com grandezas e medidas, da hora que a gente levanta até a hora que a gente dorme. Mas o que acontece? A gente tem, historicamente, um currículo que tem privilegiado as frações em detrimento dos números decimais e das medidas. Quase todos nós temos histórias escolares em que o estudo de decimais e de medidas era jogado lá para o finalzinho do ano. Então, hoje, construir uma outra prática pedagógica é romper também com essa concepção que foi construída na nossa formação. Então, a nossa proposta, a proposta minha, da Carmira, do Cristiano, que já esteve aqui no programa, é harmonizar o currículo, não negar as frações. As frações é um conhecimento matemático importante, mas harmonizar o currículo de tal forma que a gente trabalhe os números naturais e, em seguida, os números decimais, lembrando que decimal é um conhecimento que a gente pode trabalhar de forma integrada com as medidas e o sistema monetário, né? Okay. Então, a nossa proposta é inverter essa lógica, e é uma lógica que o professor viveu. Então, essa é uma proposta que a gente vem encaminhando e com base, inclusive, na proposta do PCN. E a gente vai destrinchar um pouco mais essa proposta ao longo do programa de hoje. Eu quero passar para a professora Carmira a mesma questão para a senhora. Como desenvolver uma aprendizagem voltada para a vida com esses conteúdos? Isso, então, desenvolver uma aprendizagem voltada para a vida começa a partir do momento que o professor reflete sobre o currículo que ele trabalha em sua sala de aula e na sua escola. Então, a nossa proposta com os decimais é justamente passar para o professor hoje que a gente precisa trabalhar primeiro com a criança essa percepção dos números decimais, das medidas, porque o reducionismo curricular de trabalhar apenas mecanicamente transformação de números decimais e das medidas não traz esse trabalho não traz sentido para a criança. Então, a proposta é, a partir da vivência da criança, da construção da criança em sala de aula, dentro de um contexto social que ele possa trazer da sua própria comunidade, ele trabalhar medidas arbitrárias, isto é, construídas ali naquele meio, naquela relação social da sala de aula, para depois disso ele passar para uma unidade padrão também negociada entre eles e, em seguida, entrar num conflito de ver que existem outras medidas, que no caso do D'Ambrosio chamou a atenção, que é essa padronização que existe das medidas. Então, a criança entra em conflito com a própria Constituição que ela faz e passa, então, a trabalhar com o sistema legal de medidas e vivenciar socialmente e com muito mais sentido essa construção de números decimais e de medidas na sua vida, de forma que ele passe a compreender, na hora que ele fala do mais pesado, do mais alto, o que é isso, né? E não fica apenas uma redução mecânica de transformações. Ok, professora Isabel, a mesma questão para a senhora, como a senhora encara o desenvolvimento para uma aprendizagem voltada para a vida desses conteúdos, medidas e números decimais? Eu quero começar dizendo que medir e contar são as situações que as pessoas convivem diariamente, né? Acho que desde que a criança nasce, ela sabe que ela tem que se pesar, ela tem que se medir, ela acompanha o crescimento dela e ela compra no mercado, ela lida com dinheiro, então ela lida com uma quantidade de números e com situações de medida de contagem o tempo inteiro. Eu acho que a escola trazer essas situações que estão na realidade da criança e fazer com que a criança experimente determinadas, usando, né, estratégias didáticas, experimente essas situações, que brinque, que... acho que tem uma questão importante também que o vídeo mostra, que é a questão da construção humana, né? As medidas
como os números, foram construções humanas. E acho que a criança também precisa entender isso. Então tem uma série de atividades que ela faz, medindo, usando o corpo para medir, e usando também o barbante, usando a fita métrica, compreendendo essas medidas que estão, com as quais ela lida o tempo inteiro. Eu acho que isso, e fazendo, quer dizer, naturalmente esse tipo de trabalho traz os números decimais, né, os números com vírgula, porque eles estão o tempo inteiro, né? Acho que se a gente for olhar nos jornais, olhar na mídia, o tempo inteiro está trazendo essas situações, né? As medidas não são quantidades inteiras, são quantidades sempre partidas e que precisam estar fazendo referência a esse inteiro. Então, acho que trazer esses números e trazer isso junto com a medida, você está contribuindo para essa aproximação entre esse conhecimento formal, né, e esse conhecimento do cotidiano. Tá certo. A primeira participação do programa de hoje é da Maria José, do Maranhão. Oi, Maria José. Oi, Maria José Barreto, e a pergunta é da surfista do teleposto da Unidade Integrada Rosiana Sarney. Sabemos que na sala de aula, a maioria dos alunos não consegue desenvolver o raciocínio lógico da matemática. Embora o professor recorra a métodos diferentes, o resultado nunca é o desejado, principalmente quando o assunto envolve maior desempenho e concentração, como no estudo de números decimais. Gostaríamos que os especialistas nos indicassem métodos eficazes que facilite ao educando a compreensão do assunto. Boa noite e obrigada. Maria José, obrigada mais uma vez, você tem sido uma companheira e tanto do programa, viu? Obrigada, e é claro que eu conto com você amanhã também, tá bom? Professora Erundina, essa questão que a Maria José traz é uma questão que acredito eu que seja também frequente em várias outras telesalas no dia de hoje, né? Certamente. O conhecimento matemático com o qual a escola trabalha, ele deveria estar profundamente vinculado à vida, né? Só existe matemática na escola porque existe matemática na vida. Então a gente precisa pensar nisso quando a gente fala que a criança tem dificuldade no raciocínio lógico-matemático. O que tem acontecido muitas vezes é uma formalização apressada, né? Às vezes acelerada, exigindo à criança um trabalho pouco significativo, como a professora Carmira falou. Então a gente precisa refletir sobre o que é a matemática na escola. O que é esse conhecimento matemático? Em se tratando de medidas e decimais e sistema monetário, ora, como nós já começamos a falar, este é um conhecimento profundamente ligado a situações cotidianas. Então o professor precisa aproveitar essas situações cotidianas e levar para a sala de aula e lembrar que a criança ela já tem conhecimentos prévios, né? No nosso texto a gente traz uma história que não é fictícia, é uma história real. É uma criança de 5 anos que faz um cálculo matemático extremamente elaborado, que é comprar 4 presentinhos de R$ 2,50, e ele faz aquilo com maior naturalidade, sem estar tecnicamente alfabetizada, né? Então, até que ponto a escola não promoveu esse divórcio, a matemática escolar completamente divorciada da matemática de fora da escola, daquela matemática que a gente faz quando vai à padaria, quando a gente vai ao supermercado. Então, a escola precisa aprender a recriar essas situações, precisa aprender a fazer com que a criança não apenas simule, mas que a escola esteja levando a criança a vivenciar isso. Perto da escola tem uma padaria, tem um supermercado, tem um açougue, né? É medir com o próprio corpo, é usar instrumentos de medidas. É muito mais do que transformar quilômetro em metro, metro em quilômetro, em hectômetro, em decâmetro. Como ressaltou o professor Pitombeira lá, né? Como ressaltou o professor Pitombeira. É vivenciar a medida, né? A criança precisa entender qual é o real significado da medida. Muitos de nós, pasmem, não temos a noção do que é um metro quadrado. Nós passamos pela escola sem conhecer o metro quadrado, sem ver fisicamente o que era um metro quadrado. Então, é um pouco de criar significado para essas situações cotidianas.
Tá certo. Luciano, do Tocantins, já aguarda. Oi, Luciano. Olá, Bárbara. Boa noite a todos. É um prazer imenso participar do Salto para o Futuro, juntamente com cursistas da Escola Estadual Joaquim Francisco de Azevedo, em Taipas do Tocantins. Pergunto aos convidados que ações pedagógicas ou opções metodológicas podem dar significado ao estudo dos números decimais e facilitar a aprendizagem dos alunos. Boa noite, obrigado. Luciano, que bom que você voltou, já estava sentindo a sua falta. Você e de outras pessoas aí do Tocantins que não têm ligado aqui pra gente, viu? Mas é claro que eu fico muito feliz e espero você ao longo dessa série, tá bom? Professora Carmira, a professora Erundina já encaminhava para essa discussão. Ontem, no texto de ontem da professora Sueli, ela falava um pouco na alfabetização bancária. Estaria aí um caminho, talvez, para discutir, porque muitas dessas crianças que estão na escola, principalmente na escola pública, têm pais que às vezes pegam empréstimos, não sabem quanto foi de juros, enfim. Será que esse talvez não seria um dos vários caminhos que vocês podem apontar aqui? Isso. Então, eu gostaria, Luciano, também para Maria José, para todos que assistem, pensar não na questão de métodos, mas pensar na questão de procedimentos. Primeiro, a gente tem que ter claro que não se pode hoje pensar em receitas. Olha, faça desse jeito que em todos os lugares a coisa acontecerá. Então, a gente tem que partir do princípio que o professor na sala de aula, acima de tudo, ele deve ser um observador, não só da sua própria turma, mas do contexto no qual está inserido. Então, o que pode acontecer como procedimentos? Primeiro, pensar na questão de jogos. Né? Se fala tanto no lúdico na sala de aula e tantas formas que a gente tem de trabalhar o lúdico de forma que a criança construa esse conceito, essa compreensão matemática de medidas e dos números decimais. A construção de instrumentos de medida, isso é importantíssimo. Às vezes a gente fala para a criança de uma trena, a gente fala de uma série de instrumentos, mas não vivencia. Inclusive, Luciano, você pode fazer um teste na sua sala. Você trabalhar com crianças de terceira, quarta série, peça para ele utilizar a régua como um instrumento de medida, que muitas crianças, e às vezes até adultos ou jovens, não sabem como utilizar a régua como instrumento de medida. Então, essa necessidade do manuseio, a necessidade da observação, e aqui eu quero chamar a atenção para a observação. Tanto o professor observar os procedimentos que as crianças constroem, como o próprio professor observar sua prática. Né? Porque a gente sabe que copiar no quadro uma lista de atividades para que a criança faça transformações, nesse momento, essa criança não está pensando. Ela pensa a partir do momento que ela manuseia, que ela constrói. Então, eu falo de procedimentos. Construção de material, vivência no mercado, no banco. Né? Tudo isso, inclusive a gente fazer essa pesquisa. Será que o aluno com o qual eu trabalho, ele conhece um cheque, ele conhece um cartão, ele já manuseia o dinheiro na sua vida diária? Certamente ele já ouviu falar muito disso, está o tempo inteiro na mídia. A senhora falou da trena. Muitas crianças são filhas de pessoas que trabalham na construção civil. Às vezes ela até conhece aquele material, mas não sabe, a escola não proporcionou aí um conhecimento maior, discutir um pouco qual é a utilização dessa trena. Para ele ter significado, porque aquele instrumento, sem o manuseio, sem a construção, simplesmente ele até pode ter uma régua e não saber utilizar. Tá certo. A gente tem perguntas que estão com a Mônica, não é, Mônica? A Marilise, orientadora de aprendizagem da Gerei de Canoinhas, em Santa Catarina, diz: se a escola deve mobilizar esse repertório que a criança forma com suas práticas cotidianas para o sucesso da atividade da matemática, como poderíamos estar contribuindo com esse sucesso, sobretudo no que se refere às medidas e aos cálculos com números decimais? Professora Isabel? Eu acho que uma questão importante é fazer uma aprendizagem significativa, né? A criança precisa entender, ter significado. Aquilo que ela está aprendendo precisa ser significativo para ela. Eu acho que esse é um grande passo, é um passo importante nessa aprendizagem. Eu acho que o trabalho com medidas e número decimais, quer dizer, as medidas podem ser usadas como um recurso importante para o trabalho com números decimais, né? A gente até já comentou aqui, se a gente for medir o comprimento de uma sala, por exemplo, né, certamente aquela medida, ou provavelmente aquela medida não dará uma quantidade inteira ou de passos, ou de palmos, ou de quantidade de metros que a criança estiver usando. Né? Então ali já começam a aparecer que os números inteiros não dão conta da representação daquele resultado.
Então, acho que esse trabalho pode ser um trabalho bastante significativo. Por exemplo, a necessidade da adoção de um instrumento que seja comum pode ser levado a criança a experimentar, por exemplo, a medir um mesmo comprimento usando palmo, né? Na sala de aula, ela vai poder observar que existem diferentes resultados, porque os palmos das crianças, o tamanho das mãos das crianças são diferentes, né? Então, a gente vai usar o palmo de quem? A criança pode estar se perguntando. Então, vamos buscar a necessidade de ter um padrão. Eu posso trabalhar com ela a construção de um instrumento de medida, e a partir dessa construção ir levando. Eu tenho um instrumento, que a régua, eu tenho o metro, né? Então eu tenho unidades que começam a tornar, quer dizer, universalizar essas necessidades que a gente está tendo de medida. Então acho que, quer dizer, a gente está fazendo a criança vivenciar um processo que historicamente se deu. Então ela está tornando uma aprendizagem significativa. Professora, acho que a senhora queria comentar, né? Eu queria, porque quando a gente fala do trabalho com medidas, e eu gostei da fala da Isabel, a gente está falando de um processo de contagem. Porque é um processo de contagem. Quando ela vai falando aí do uso das mãos, do uso de instrumentos, medir é um processo de contagem, só que mediada por uma unidade. Então, veja bem, quando a gente está medindo usando a mão, eu estou fazendo uma contagem. Se eu estou aqui tentando ver o tamanho dessa mesa, se eu uso o palmo, eu estou contando, e essa minha contagem está sendo mediada pela minha mão, que nesse momento aqui é um instrumento. Então vejam bem, o estudo de medidas nas séries iniciais, ele vai ampliar a compreensão da criança do número. E aí quando a gente fala em ampliação do significado ou da compreensão do número da criança, é importante que a gente tenha clareza que, como eixo curricular ou como bloco de conteúdos, medidas vai perpassar todo o currículo, da primeira à oitava série. Em todas as séries tem medidas. Então a gente não pode querer, nas séries iniciais, esgotar esse conhecimento. A gente precisa ter a tranquilidade de pensar que, como eixo, ele perpassando todo o currículo, a gente tem que levar a essa compreensão efetiva da medida como ampliação da compreensão do número. Por que a senhora acha que o trabalho com as medidas e com os números decimais, se achava que não podia trabalhar com as crianças nas séries iniciais? Teria que ser após uma etapa das frações, como a senhora comentou. Por que isso se achava que não ia ter uma compreensão, que a criança não compreenderia com facilidade? O professor Biratã D'Ambrosio, ele coloca no vídeo inicial, de maneira muito interessante, historicamente a gente vem fazendo copiando e negando a nossa cultura. A gente vai ver, por exemplo, em países como Inglaterra e os Estados Unidos, que frações têm um significado cultural muito diferente do nosso, né? Ok. Bom, vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta em instantes, até já. Trabalhar os números decimais de forma que eles tenham significado para os alunos. Esse é um dos desafios dos professores das séries iniciais do ensino fundamental. A nossa equipe acompanhou e mostra agora como a professora Mônica Alves, do Centro de Ensino Fundamental Vargem Bonita, no Distrito Federal, buscou superar esse desafio. Veja a reportagem. Eu creio que a principal dificuldade na questão com os decimais é mesmo a abordagem na escola. De repente, o professor trata o aluno como se ele fosse um papel em branco, não sabe nada, quando na verdade ele já traz muito do conhecimento dele. Então o que há na verdade é um atrito entre o conhecimento informal do aluno e a matemática convencional. Com essa crença e fugindo do convencional, a professora Mônica planejou uma aula de matemática diferente. Nas mesas, encartes de supermercado e na ponta da língua, o preço do iogurte. Tá, R$1,99. Levar os encartes de supermercado para a sala de aula, explorar os seus vários aspectos e debater com os alunos foi uma das propostas desenvolvidas pela professora para mostrar como os números decimais estão presentes no nosso cotidiano. Então ela vai construindo essa noção até sem perceber, até contando que as crianças, na hora de jogar do jogo do dominó, ela efetuava a operação da adição, no caso, sem se preocupar se tinha vírgula, se não tinha vírgula. Depois de observarem os preços nos encartes, os alunos receberam réplicas de cédulas monetárias.
A próxima parte da aula também tinha a ver com situações que acontecem nos supermercados. Então aqui estão os coleguinhas, o Valentino, a Jéssica e o Carlos Henrique. Eles estão com um monte de coisa aqui no supermercado para vender para vocês. Vai querer comprar o quê? Eu queria comprar essa matéria. Tá, dá para comprar mais algumas coisas se você quiser. A proposta era fazer os alunos perceberem se o dinheiro que tinham em mãos era suficiente para a compra e se sobrava troco. É pra quando a gente for comprar alguma coisa, para ninguém passar a perna na gente. Não pegarem dinheiro nosso ou passar mais. Para a professora, as dificuldades dos alunos com os decimais só tendem a crescer se a abordagem do assunto não for relacionada ao dia a dia. Aí a criança passa a achar que, de repente, a operação é diferente, que a soma que ele sabia já não serve mais no caso dos números decimais, a subtração que ele sabia já não serve mais, aí ele já vai se preocupar com as regras, vai vírgula, onde é que põe vírgula e conta não sei quantas casas, aí realmente confunde a cabeça se o professor não souber fazer uma abordagem assim mais leve, trazendo mesmo o cotidiano da criança. Como o maior desafio foi a etapa em que eles discutiram o troco, uma atividade com moedas encerrou a aula. A professora distribuiu entre os grupos moedas de valores diferentes e também em quantidades diferentes. O objetivo de cada equipe era formar R$1 com essas moedas. Carlos Henrique, como é que você sabe que nessas moedas aqui tem R$1? Porque 25 mais 25 é 50, mais 50 é R$1. E cada um tinha suas estratégias para fazer a conta. A professora deu 6 moedas de 50, a gente devolveu 4 e ficou com 2. Para dar R$1 é 50 mais 50. Bom, professora Carmira, a gente viu nesse vídeo a essência do que vocês falavam no bloco anterior, né? Um trabalho que tenha significado para as crianças. Agora a professora Mônica tocou ali em algumas das dificuldades que as crianças apresentam no trabalho com os decimais. Eu gostaria que a senhora falasse mais um pouquinho sobre isso. Quais são as primeiras ou as principais dificuldades, assim, de início que as crianças apresentam ao trabalhar com os decimais logo de cara? Antes de falar das dificuldades e até das facilidades, lembrar e chamar a atenção que quando a gente propõe essa harmonização do currículo, também propomos um tratamento diferenciado à relação das medidas usuais. Então, uma criança de terceira série, quarta série, segunda série, ela é capaz de vivenciar o metro, mas ela não necessita vivenciar, por exemplo, o decâmetro. Não é? Quais são as medidas usuais nossas, no dia a dia, o que se usa? Então a escola, quando a gente fala do currículo e dessa harmonização, está voltando o olhar para essas medidas que são utilizadas, porque o próprio PCN propõe o que a Erundina já falou. Não vamos esgotar numa única série tudo, mas aquilo que nós trabalharmos numa série, seja vivenciado e construído pela criança, é fundamental. Então o exemplo da Mônica é fantástico do mercadinho. A gente vê que ela partiu do princípio que a Mônica fez o mercado com embalagens vazias, trouxe o encarte. Então, a vivência da criança com essas medidas, e inclusive com o sistema monetário brasileiro, passa a não ter dificuldade. A dificuldade é a utilização mecânica de atividades que não fazem sentido para a criança. Então, quando a gente tenta contextualizar dessa forma, você quase não vê dificuldades, porque volta a história do Lucas inicial aí do texto, uma criança de 5 para 6 anos que consegue fazer uma adição do real, do sistema monetário brasileiro com tranquilidade. Agora, se você fosse falar para ele, Lucas, 2,50, tá? Põe o outro 2,50 embaixo de vírgula, de repente você ia criar um obstáculo tão grande que a criança não seria capaz de fazer o cálculo. Então, as dificuldades são essas, a maneira que o professor propõe a atividade. Tá certo. A Jerusa de Goiás já aguarda. Oi, Jerusa. Oi, Bárbara. Estamos com um bom grupo de cursistas e parabenizamos vocês pela série. Falo do teleposto de Iporá. Muitas vezes, subestimamos a capacidade de aprendizagem dos nossos alunos. Por isso, deixamos os números decimais mais para o final do ano letivo, como trazem os livros didáticos, e acabam não sendo bem trabalhados. Como estar motivando os nossos alunos para o estudo dos números decimais, sem estar levando em conta essa questão tempo? Boa noite e obrigada.
Jerusa, muito obrigada pela sua participação, um abraço para você e para todos que estão assistindo o Salto aí na sua telesala, tá bom? Obrigada mesmo. Professora Isabel. Bom, Jerusa, a sua pergunta é bastante interessante, né? Eu acho que a gente não pode subestimar o que o aluno já traz da vida dele, da realidade dele. E acho que partir dessa realidade pode fazer um bom link com aquilo que a gente está querendo que o aluno aprenda, que ele desenvolva esses conhecimentos na escola, né? Acho que o trabalho que foi mostrado no vídeo da professora Mônica, né? Ela usa situações envolvendo o sistema monetário e as crianças vão tendo oportunidade de operar, de somar, de comparar valores, né, e medidas. Eu acho que isso é um trabalho que vai dando significado a essa aprendizagem, né? Eu acho que esse é um trabalho bastante importante. Acho que quando a gente trabalha com as medidas, a gente precisa estar desenvolvendo na criança, né, o que a gente vai medir e como a gente vai medir. Quer dizer, eu tenho diferentes, digamos, coisas que eu vou medir, né? Eu posso medir o comprimento, eu posso medir o peso de uma pessoa, a massa de uma pessoa, eu posso medir a quantidade de água que cabe num copo, numa garrafa, a quantidade de comida para distribuir naquela sala de aula, né? Então, existem várias situações que a gente precisa medir e eu preciso estar sabendo como que eu vou medir, né? Eu posso usar um instrumento de medida formal, né? Uma régua, eu posso usar um instrumento de medida informal, como o palmo da minha mão, um punhado, uma pitada, né? Então, e eu posso estar trabalhando com a criança essas situações informais e estar mostrando a ela como que eu posso estar também fazendo uso de outras medidas quando eu preciso, às vezes, de uma precisão na medida. Então, eu vou fazer uso de um instrumento, né? A pitada dá conta se eu não tenho uma quantidade precisa para medir. Mas, caso contrário, eu vou ter que usar uma balança, né, ou vou usar um palmo para medir, ou vou fazer uso de uma régua. Então, acho que fazer o uso desses instrumentos e sempre chamando a atenção que existem diferentes instrumentos para diferentes medidas, eu preciso também, ao mesmo tempo, estar fazendo escolha das unidades que eu vou usar, eu vou estar o tempo inteiro trabalhando de uma forma significativa com a criança. Ok, a gente volta com a Mônica. Os telecursistas do NTE da região metropolitana do estado do Rio Grande do Sul, Jaqueline, Alexandre, Rosemary e Carlos, querem saber qual a importância da memorização nos processos de aprendizagem. Professora Erondina, a gente falava um pouco antes do programa começar da demonização da memorização. É real, não é real, ou a memorização tem o seu espaço? É real, né? Existe uma demonização mesmo dos processos de memorização na escola. E aqui a gente não pode negar que a memorização tem um espaço importante dentro da matemática. A questão toda é que muitas vezes a gente parte para a memorização antes da compreensão. Então, a memorização, ela virá com o uso e pela compreensão. Se a gente pegar, por exemplo, essas relações entre medidas, por exemplo, que na escola muitas vezes a gente foi obrigada a memorizar que 1 quilômetro é igual a 1000 metros, e toda essa memorização sem compreender o que significava isso. Era 0 para lá, 0 para cá, né? Então, o processo de memorização, ele é uma etapa posterior a essa compreensão, né, que é a ação da criança sobre o objeto matemático que vai levar a essa memorização. Não é a memorização pela memorização, mas a memorização que chega quando, no momento certo, a criança usa aquilo com frequência e, por fim, você acaba memorizando. Isso acontece no cotidiano da gente. A Isabel falava há um tempo atrás da história, a gente memoriza telefone. A gente memoriza, alguns números são importantes. E por que a gente memoriza esses números? Porque a gente passa a usá-los. Eu só memorizei o meu CPF a partir do momento que os bancos começaram a cobrar lá na maquininha que eu digitasse todos os dias o meu CPF. Né? Porque aquilo passou a ter significado para mim. Né? Ok, a Juliana aqui do Rio de Janeiro já aguarda. Oi, Juliana. Oi, boa noite, especialistas.
sou Juliana, telecursista do Teleposto de Nilópolis, no Instituto de Educação Carlos Pasquale, junto com normalistas, sob a intenção da orientadora Elaine. Então pergunto: a precariedade do ensino de matemática na formação de professores seria um dos motivos dos interesses dos alunos pela disciplina? Será que não é necessário, para nós formandos do curso normal, termos mais tempos de aula de metodologia de matemática para despertarmos o interesse dos nossos alunos? Professora Carmira, e aí eu ponho só mais uma pitadinha na pergunta da Juliana. É uma questão de metodologia ou essa metodologia também tem que ser significativa para esses professores? Com certeza. Eu acho que você tocou no ponto crucial. Porque tem que discutir mais, ou se já se discute hoje, o que já está aí está bom ou é a forma que precisa mudar? A Erundina, no começo do programa, já deu uma certa referência para nós pensarmos a respeito disso, a formação dos professores. Partindo para uma análise dessa formação, percebemos que a nossa vivência enquanto aluno é muito semelhante à vivência nossa enquanto professor. Então, geralmente a gente repete na sala de aula coisas que nós vivemos, e inclusive chamar a atenção da própria avaliação, né? Porque trabalhar, seja qual conteúdo for na escola, a gente não pode esquecer da avaliação. Então, Juliana, eu penso que você traz uma questão super importante, porque a nossa formação ela precisa realmente ser revista, não na questão... Eu não diria metodológica, mas o professor precisa, na sua formação, vivenciar coisas que ele vivencia na sala de aula com a criança. Então, é muito interessante quando a gente tem um curso de formação de professores que coloca em debate os temas tratados na matemática ou em outras áreas de conhecimento, mas que o professor vivencie a prática junto com outros colegas, para que a partir dessa vivência, a discussão, e que nesse momento o professor traz todo o contexto que ele trabalha na escola. Então, há necessidade de uma reflexão, porque de repente eu posso ter uma metodologia que seja simplesmente expositiva, e isso não vai trazer acréscimo para a sua formação. Então é necessário que o professor vivencie também na formação o trabalho que ele desenvolve na sala de aula. Professora Isabel, sei que a senhora quer comentar, me dá só um minutinho que a Mônica tem mais uma pergunta, eu já passo para a senhora. Vamos lá, Mônica. O Daniel Silva diz que, sabendo que a imaginação ou capacidade de visualização desenvolvida em um aluno lhe proporciona maior facilidade de compreensão e de abstração, além de uma série de outros benefícios, como desenvolver essa capacidade nas crianças? E aí, professora Isabel, fique à vontade também para comentar a questão anterior. Tá, não, eu gostaria de comentar e depois parto para a pergunta do Daniel. Eu acho que na questão da formação, né, acho que não se trata, né, você falou bem, não se trata de ter mais metodologia ou de, né, mas eu acho que tem uma aproximação entre essa formação e a escola, né, eu acho que a escola precisa se voltar mais para, quer dizer, unir essas duas instâncias, né? Quer dizer, a escola ser um espaço de formação. Então, a gente tem tido uma experiência lá na PUC, nos cursos de metodologia, dos nossos alunos irem para a escola, estarem observando aula, os professores da escola estarem vindo à universidade. Eu acho que essa aproximação está sendo muito rica, né, para a formação. Então, acho que essa é uma questão que a gente tem discutido bastante, né? E acho que, entrando na discussão na resposta da pergunta do Daniel, eu acho que isso poderia até ser um espaço de visualização, ou de visualização do que é essa realidade da sala de aula, dessas compreensões, dos processos de ensino e de aprendizagem do aluno. Quer dizer, não basta a gente saber, o ensino e a aprendizagem é uma relação, né? Eu preciso estar dominando aquilo que eu vou estar ensinando para os meus alunos, mas eu preciso também estar pensando nos processos que os alunos estão aprendendo, nos processos próprios de desenvolvimento, né? E estar o tempo inteiro relacionando e discutindo com o aluno esses processos, os processos informais, os processos são diferentes, as pessoas usam processos próprios para fazer operações. Então, acho que fazer com que os alunos visualizem isso, façam experiência em relação a isso, acho que certamente enriquecem bastante o trabalho da sala de aula. A Rosemary, aqui do Rio de Janeiro, aguarda. Oi, Rosemary. Boa noite. Eu sou orientadora, supervisora do Teleposto Polo de Maricá. Segundo o texto de apoio à série e as considerações dos especialistas, a noção de medidas é construída pelo aluno em anos anteriores ao período escolar, o que nem sempre é considerado pelo professor.
sendo indicado buscar essas noções no contexto sociocultural do aluno. Pensando naqueles alunos não poucos, repetentes e remitentes, gostaríamos que os especialistas apresentassem sugestões de como construir essa nova proposta. Que atividades deveriam ser valorizadas? Ou seria indicado algum projeto em especial? Obrigada. Rosemary, muito obrigada pela sua participação. Bom ouvir você, bom saber que a nossa parceria nesse ano continua, viu? Conto com você. Obrigada. Professora Erondina. Pois é, Rosemary. A gente reluta um pouco em dar receitas, mas a gente pode dar exemplos, né? Acho que é interessante a gente falar de situações que estão ocorrendo. Ainda ontem no programa, a professora Sueli estava aqui, a professora Sueli tem um belo trabalho lá em Brasília, e eu gostaria de me reportar um trabalho específico em que ela trabalhava com crianças, a construção ou o feitio, né, de uma salada de frutas. Eu acho que uma boa saída são os projetos de trabalho, porque a gente precisa compreender que é preciso, sobretudo para as crianças repetentes, para essas crianças que estão em dificuldades, entre aspas, de aprendizagem, entender o porquê que essas crianças estão em dificuldade de aprendizagem. E eu falava do trabalho da Sueli porque é um trabalho muito interessante que desde o momento de juntar o dinheirinho, as parcas moedinhas, até ir ao supermercado e verificar o preço da laranja, da banana, tudo isso é matemática. E vejam só, as crianças, no momento em que elas foram no supermercado verificar o preço, elas começaram a fazer outras relações do tipo: será que vale a pena ir no supermercado A ou no supermercado B? A laranja no supermercado A está mais barata, mas para ir no supermercado A eu vou gastar mais gasolina. Então, observem que quando a gente tem projetos de trabalho, que a gente tem essa possibilidade de construir com a criança, a gente tem a possibilidade de dar significado. E aí, quando a gente fala em repetentes, é muito comum a gente ouvir falar, a criança é desmotivada. É fato, né? Quer dizer, a vida prosseguiu, tudo seguiu e ela ficou. Só na escola que ela não prosseguiu. Como se motivar, né? Por que não estar desmotivado? Por que não estar desmotivado? Mas isso é evidente, se a vida está correndo, se tudo está correndo, só na escola que ela está parada, é natural que ela esteja desmotivada. E eu penso que trabalhos como esse, em que ela vá vivenciar e não apenas simular, né? Não que simular seja ruim, é fantástico. A professora Mônica mostrou aí a simulação de supermercado ou de um mercadinho em sala de aula, é fantástico. Mas essa possibilidade da criança ir lá no supermercado, ver o preço, pesar as frutas, ela saber, puxa vida, eu tenho que calcular inclusive o combustível para eu saber se vai valer a pena ir no supermercado A ou B. Então é esse trabalho que eu penso que leva à motivação. Tá certo. A Mônica tem outras perguntas. A pergunta vem da equipe da TV Escola de Anápolis, em Goiás. Sabendo-se que o nosso sistema de numeração é o decimal, não poderíamos deixar de lado a influência que recebemos de outras culturas e passar a utilizar a nossa própria cultura, já que os PCNs nos dão base para isso? Professora Carmira. Então, um abraço ao pessoal de Anápolis. E a pergunta é interessante, mas vamos partir do seguinte princípio. É muito importante que a gente comece as construções na escola a partir do contexto social da criança, sem dúvida, né? Inclusive fazer relação com essas medidas sociais que existem na comunidade, do palmo, da arroba, de outras medidas culturais que a escola muitas vezes despreza. Porém, a gente não pode negar que a escola é um espaço fundamental para a criança. Compreender o seu local, mas também entender o global, né? Então, a partir da sua vivência, daquilo que ele constrói na sua comunidade, ele também tem o direito e deve compreender que existem outras medidas também culturalmente construídas por outros povos, de outras formas. Por exemplo, nós convivemos com uma coisa interessante, o uso da calculadora. Por que na calculadora o decimal tem um ponto e usualmente na nossa cultura nós escrevemos os números decimais e as medidas com vírgula? Então, é uma questão cultural? Sim. Então, é curioso pensar sobre isso? Sim. Então, são padrões de outras culturas que estão na nossa. Então, resumindo, importante trabalhar a nossa cultura, a nossa vivência local, mas também não esquecer que é a partir dela que eu amplio a visão do meu aluno para essa compreensão do mundo, não desprezando também o global.
Tá certo, hora de fazer uma pausa e depois do intervalo, nossas convidadas fazem as suas considerações finais sobre o encontro de hoje. Você está acompanhando o terceiro programa da série Conhecimento Matemático, desenvolvendo competências para a vida. E a partir de agora, nossas convidadas destacam os principais pontos do debate de hoje. Eu quero começar pela professora Isabel. Quais são os seus destaques, professora, sobre o que discutimos hoje aqui? Bom, eu quero, antes de mais nada, agradecer a participação e agradecer as perguntas de todos, né? Eu acho que uma questão importante é que o trabalho de medidas e decimais, ele deve ser realizado pela escola desde o início da sua escolarização, né? O número decimal é uma continuidade natural do estudo com os inteiros, né? Medir e contar são ações que acontecem o tempo inteiro na vida da criança e devem ser trabalhados na escola também desde o início, né? Eu acho que uma outra questão importante é todo o processo de construção que o homem, que o homem desenvolveu, né? Os números foram construídos por alguma necessidade de época do homem, as medidas foram construídas, os instrumentos são construídos, né? As coisas não estão lá prontas e acabadas, mas houve um processo de construção, uma reflexão sobre aquilo. Então, fazer esse trabalho com a criança, fazer ela vivenciar esse processo de construção, ela compreender isso, acho que é um papel importante, uma contribuição importante da escola nesse processo de aprendizagem da criança, né? Acho que uma outra questão é que a gente deve pensar que ao longo da vida as coisas não se acabam ali, né? Eu não vou estudar frações ou decimais e medidas num determinado período da sua escolarização e pronto, e ali está tudo aprendido, né? A aprendizagem, ela acontece num processo. Muitas coisas entendidas hoje vão ser aprendidas, né? Hoje vão ser entendidas. Muito Suas obrigada. Considerações finais, professora Carmila. Agradecer também esse momento rico, né? E colocar que, principalmente, pensar na formação continuada. Então, essa formação continuada nossa, de professor, de educador, se dá não só em cursos, mas na própria escola, a partir do momento que eu sento com um colega e procuro estudar, analisar questões da aprendizagem, do ensino, principalmente com relação à matemática, que sabemos que é uma área de conhecimento que muitas vezes pensamos que ela já vem pronta, então eu só preciso dar a fórmula para o aluno, né? Pensar também nessa vivência com as medidas, a importância que é para a criança, porque sabemos que não é só a criança, mas jovens e adultos passam por problemas sérios de, digamos, alfabetização matemática mesmo da vida, porque eles não conseguem lidar com essas medidas de forma que, muitas vezes, ficamos alienados na própria sociedade que vivemos por essa falta de construção de conhecimento matemático. Então, penso que hoje falamos na formação, falamos no currículo e nessa vivência que nós, enquanto educadores, precisamos urgentemente transformar na escola. Ok, professora Carmila, muito obrigada. Professora Nandina, seus destaques. Eu destaco, sobretudo, a gente ter discutido aqui a possibilidade de construir um outro processo de aprendizagem dos números decimais, das medidas e do sistema monetário, uma construção com mais significado. Então eu penso que esse foi o ponto importante que a gente tratou de maneira bastante significativa, que para mim trata-se do desenvolvimento profissional nosso, professor, né? De como a gente vai romper com algo que a gente viveu, da gente tentar fazer essa construção ao longo de todo o ensino fundamental, tentando não esgotar isso numa única série. Lembrando que medidas na escola, sistema monetário, eles estão em todo o ensino fundamental e a gente precisa de tranquilidade para construir isso com significado. É muito mais do que zero para lá, vírgula para cá. É fazer com que isso tenha significado sociocultural, é fazer com que a criança vivencie situações de medidas, que ela possa construir instrumentos de medidas, que ela possa usar o corpo, que ela possa criar situações simuladas, que ela possa sair do muro da escola e veja como a própria comunidade dela trabalha com o sistema monetário e com as medidas. Então eu penso que está aí lançado um desafio, né, que é tentar trabalhar isso, inclusive, um pouco antes das frações.
né, para harmonizar o currículo de tal forma que quando ele chegar para trabalhar com frações, ele vai ter uma base sólida construída. O professor vivenciar isso, como vocês falavam um pouquinho antes, é importante? Claro que é importante. De que maneira? Ela falou na escola, de repente, não precisa passar por uma formação continuada na própria escola. Essa situação pode ser vivenciada pelos professores da escola, situações que vocês oferecem para as crianças? Eu penso que a formação do professor, ela é muito importante, mas eu gosto muito de pensar no desenvolvimento profissional, porque o professor, ele é alguém que tem um antes e tem um depois, e tem um momento de formação que muitas vezes é pequeno. Então, o espaço da escola precisa ser um espaço de construção significativa. E a formação inicial do professor, ela tem um compromisso de desconstruir algumas coisas, desconstruir essas concepções que a gente tem, sobretudo sobre medidas, né, que a gente trata de maneira tão radical na escola e tão pouco significativa, né? Ok, professora. Bom, o terceiro programa da série Conhecimento Matemático, Desenvolvendo Competências para a Vida, fica por aqui. Eu quero agradecer as presenças da Erondina Barbosa da Silva e da Carmira Oliveira Batista, que são professoras do curso de Pedagogia para Professores em Exercício no início de escolarização da Universidade de Brasília, e da Isabel Ortigão, pesquisadora do Laboratório de Avaliação da Educação da PUC do Rio de Janeiro. No Salto para o Futuro de amanhã, vamos debater o ensino e a aprendizagem de frações. Até lá!